Oi pessoal, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu tô aqui hoje participando juntamente com vocês dessa live que é tão importante pra gente nesse momento onde a gente tá um pouco recluso, né? Mas com certeza por um bem maior. Eu queria começar agradecendo a todos vocês que intercederam por mim, pelo Robson, agradecer a Deus por esse momento que Ele preparou para que a gente estivesse juntos, mesmo que cada um na sua casa. Eu tenho certeza de que estamos todos unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, que é adorar a Deus. Também estou aqui para compartilhar um pouquinho de tudo o que aconteceu comigo durante esse período. E eu espero que seja edificante para a vida de vocês, porque esse é o propósito de Deus. Eu queria começar lendo Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Eu comecei com esse versículo porque foi exatamente com ele que tudo começou. No dia 11 de abril, o sábado que antecedeu a Páscoa, eu comecei com a manifestação dos sintomas do Covid e eu não podia imaginar que fosse isso. E durante a noite, durante um sonho, Deus me falava exatamente esse versículo. E foi muito forte, foi muito assim, muito pra mim mesmo, ele me dizendo que eu deveria me preparar e que eu deveria ser forte e que eu deveria ser corajosa. A princípio eu não entendi. E no domingo, na Páscoa, durante a ministração da aula da EBD, o Renan, durante a aula, falou exatamente sobre essa palavra, sobre essa passagem, e eu sabia que era Deus confirmando aquilo que ele já tinha me falado, mas ainda eu não estava compreendendo. E aí na segunda-feira eu achei por bem e achei correto comunicar à minha chefia que eu estava com sintomas que poderiam ser similares ao Covid e por eu trabalhar num hospital oncológico eu não poderia ter contato com os pacientes que já são fragilizados, né? E para minha surpresa eu fiz o teste na segunda e na terça-feira esse teste veio positivo. Nesse momento as minhas esperanças se foram, o meu chão desapareceu e eu fiquei muito desnorteada, porque eu jamais imaginei que eu fosse ter essa doença. E nesse momento, Deus trouxe à minha memória esse versículo, o porquê ele já estava me alertando que eu deveria ser forte, que eu deveria ser corajosa. Eu não imaginava o que viria pela frente. Eu não fazia ideia do que eu iria viver. E foi assim. Eu fiquei... A primeira semana foi muito difícil, eu tive muita dor de cabeça, tive dor no corpo, os sintomas clássicos de perda de paladar, de perda de olfato, mas pela graça e misericórdia de Deus, não tivemos, nem eu, nem o Robson, nenhum sintoma grave, nenhum desconforto respiratório importante. A gente conseguiu tratar em casa, se recuperar em casa, sem ter a necessidade de buscar um hospital. Eu também fui acompanhada por médicos que trabalhavam comigo, que me prestaram todo o apoio necessário caso eu necessitasse de alguma coisa. Mas aí a gente já estava vivenciando o milagre, aí a gente já estava vivendo o cuidado de Deus em todo tempo, porque a gente não apresentou nada mais do que os sintomas mais brandos e apenas na primeira semana. Então, depois, a partir desse momento, tornou-se rotina que eu repetisse os exames a cada semana para saber se eu tava com o vírus ainda, se o vírus permanecia no meu organismo. E aí, para minha surpresa, no 14º dia, quando eu repeti o exame, eu ainda estava positiva. E mais uma vez, o meu chão se perdeu. Mais uma vez, eu me senti derrotada, me senti destruída. Durante todo esse processo, obviamente, eu questionei a Deus o porquê que eu estava passando por essa situação, sendo que eu estava na linha de frente, cuidando das pessoas, e
claramente eu não obtive a resposta, porque a pergunta não era essa. A pergunta não era por quê. E no 14º dia, depois que esse exame veio novamente positivo, eu fiquei muito chateada, fiquei muito mal. E eu não estava entendendo ainda qual era o propósito de Deus em tudo isso. E até no dia 26 de abril, no culto, no domingo, que foi após eu saber desse resultado negativo, a oração do pastor Jurandir foi muito importante, a oração dos irmãos da igreja foi muito importante. E naquele dia eu senti claramente de que eu tinha sido curada, de que eu não tinha mais o Covid. E aí eu passei uma semana, a terceira semana, mais fortalecida, mais animada e pronta para o que viesse. E aí, para minha surpresa, novamente, na terceira semana, quando eu repeti o exame, mais um positivo. Aí eu tava mais tranquila, mas um pouco em choque ainda, porque, poxa, os estudos tinham demonstrado de que as pessoas com 14 dias se recuperavam, e eu estava passando essa estatística, eu estava virando estatística, e eu ainda continuava sem entender, mas foi exatamente agora, nessa quarta semana, que as coisas ficaram um pouco mais claras para mim, as coisas fizeram um pouco mais de sentido. Faltava eu chegar mais a Deus, faltava eu ficar mais próxima, e Ele preparou esse tempo para isso. E eu ainda não tinha entendido de que era o momento entre eu e Ele. Era o momento que Ele me queria mais perto. Era o momento que eu precisava entender que eu ia levar a esperança para as pessoas e que eu ia ajudar na cura das pessoas, além da minha profissão. E aí, nessa quarta semana, eu participei de estudos bíblicos, eu vivenciei uma experiência mais próxima com Deus. E um versículo que falou muito comigo durante esses estudos está em 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E Deus é o amor. Ele é a forma mais pura do amor. E nessa quarta semana eu realmente fiquei amedrontada com o que poderia acontecer ainda, se eu ainda poderia apresentar mais alguma coisa que eu não soubesse sobre a doença, sobre o vírus. E depois dessa palavra eu consegui tirar todo o medo do meu coração. Eu sei que Deus trabalhou na minha vida e eu tive uma semana muito mais fortalecida, porque agora sim eu não tinha mais medo. Agora eu estava fortalecida no amor de Deus. E por isso eu sou grata. E ontem, pela quarta vez, eu repeti o exame e, para a glória de Deus, ele veio negativo. Então eu precisei passar por esse processo, porque eu precisava me achegar a Ele. Deus precisava cuidar dos meus medos, das minhas ansiedades, e foi preciso esse momento. Hoje eu saio dessa situação muito mais fortalecida em Cristo, muito mais fortalecida em todos os sentidos. Foi um tempo importante para mim no casamento, para o nosso relacionamento em casa, para a gente orar mais junto, para a gente se ver realmente fortalecido em Deus. Eu sou grata pela vida de cada um de vocês, que eu sei que orou pela gente, intercedeu pelas nossas vidas. Também sou grata ao pastor, a toda a igreja que orou todo culto, gente. Não tenho palavras, é só realmente Deus para recompensar a cada um de vocês. Eu sou muito grata de verdade. Estou muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu já passei meu tempo, a Renan me deu um tempo, eu já dobrei o tempo. Então, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Aproveitem essa live, aproveitem esse tempo em casa, se acheguem mais a Deus.
Fiquem com Deus e um beijo.